Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje, como no próprio título já resume tudo, eu venho trazer para vocês a conclusão da primeira parte do nosso novo e último desafio, que é conseguir fazer um amplificador push-pull com transformador de ferrite e com MOSFET. Mas, como o título diz, essa primeira parte é a parte mais fácil do projeto. Ficando faltando aí na etapa de saída, que vai ser a parte final do próximo vídeo, onde eu vou concluir tudo, se eu conseguir, é claro, porque isso é um desafio. Mas agora eu já consegui com perfeição a metade do projeto. E essa metade eu vou trazer para vocês aqui agora, então fique aí, não vão embora. Bom, pessoal, então o nosso circuitinho ficou assim, ó. Esse é todo o circuito da nossa primeira parte, que é a parte mais fácil. Reparem que aqui está o transformador, esse vai ser um transformador de ferrite pequenininho, tá? Não tem potência, ele é bem pequenininho. Aí aqui ele vai ter uma saída com center tape, onde eu botei aqui uma onda fazendo assim e a outra de baixo fazendo assim, em relação a esse ponto aqui comum. E aqui eu vou botar na nossa etapa final de potência com o MOSFET e um outro transformador de ferrite um pouco maior, agora sim de potência. Mas isso vai ser na próxima parte, se eu conseguir, é claro, porque isso é um desafio. Então o circuito é assim bem simples. Repare o seguinte, eu tive que fazer um pré com uma razoável potência. Esse pré aqui eu consigo pelo menos uns 2 watts de potência. Para um sinal apenas, para um pré, 2 watts é muita coisa. Claro, 2 watts não é nada. É uma potência insignificante. Mas para um pré, onde a gente só trabalha com sinal, 2 watts é muita coisa. Normalmente num pré a gente coloca um amplificador em classe A, porque o classe A esquenta para caramba, mas o classe A não tem problema para pré, porque é um sinal com 100 miliwatts. 100, 50 miliwatts. Então, normalmente o pré é assim. Mas isso aqui não. Isso aqui tem que ser um pré reforçado de pelo menos uns 2 watts de potência de saída. Por quê? Porque como eu vou jogar o meu sinal num transformador, o transformador tem uma curva meia louca. Ele tem uma impedância reativa que quando a frequência vai baixando, a impedância vai baixando, que tende a curto-circuitar. Cada vez fica mais baixa a impedância. Então eu tenho que ter um pré que garanta todo esse rojão de trabalho. Ou seja, mesmo na impedância alta, que é a frequência mais alta, e na impedância mais baixa, que é a frequência mais baixa, ele tem que ter uma boa amplificação sem distorcer o sinal. Senão eu teria a tendência de fazer um sinal assim, mais ou menos. Ó. Eu faria um sinal assim, faria um sinal assim, ó. Ou poderia fazer um sinal assim, ó. Ou poderia fazer um sinal assim. Com a parte de cima grossa e a de baixo fininha, ou a parte de cima fina e a de baixo grossa. Se isso aqui não conseguisse realmente linearidade para qualquer que seja a impedância que tem aqui reativa. Então esse pré garantiu isso. Aí eu já matei metade do nosso problema. Se você não garantir isso, o push-pull não vai ficar bom, ele precisa de uma simetria perfeita, senão ele começa a ter distorção, começa a ter erro. Então isso aqui é metade do problema solucionado, só com esse meu pré. Aí foi fundamental, vocês vão ver que a minha senoide aqui está limpinha. Eu tenho uma senoide aqui, ó, daqui para cá, limpinha, com a mesma proporção, simétrica, e essa é inversa daquela. E a relação desse transformador é 1:4, ou seja, aqui eu tenho 1 volt, aqui eu vou ter 4. Se aqui eu tiver 3, aqui eu tenho 12 em relação a daqui para cá. Tá? Ou seja, eu tenho 3 volts aqui, daqui para cá eu tenho 12, daqui para cá eu tenho menos 12. Ou seja, se eu tenho 3 volts daqui para cá eu vou ter 24 volts de pico. Ou seja, 3 volts de pico aqui e 24 volts de pico aqui, que vai ser 12 menos 12. E por que eu fiz assim, elevando a tensão? Porque, na verdade, eu preciso de uma tensão alta aqui. Como vai ser seguidor de tensão, a nossa etapa final, eu quero botar todos os 12 volts na saída. Então, eu elevei a tensão aqui no transformador. Eu só preciso de 3 volts aqui de pico, para que eu tenha os 12 volts aqui de pico, que é o que vai saturar no máximo a nossa saída final, e menos 12 aqui. Então, aqui eu só preciso de mais 3 menos 3. Eu vou polarizar o meu amplificador de modo que eu tenha aqui 7,15 volts. Normalmente eu ponho a metade da pressão da fonte, eu ponho 6 volts. Para conseguir de 6 ir a 12, de 6 ir a 0. Ou seja, subir 6 e cair 6. Mas com 7,5 também tá bom, porque eu só preciso de ter 3 menos 3. Eu não preciso mais que isso. Se eu chegar a 4, já está saturando, já está tendo distorção. Então, como eu vou ter 12 na alimentação, de 7,15 para 12, eu vou ter ainda quase 5 volts. Para subir eu só preciso de 3. Então aqui eu vou ter tranquilamente meus 3 subindo, meus 3 caindo.
Aí eu botei número redondo, não botei resistor aqui, eu botei um K, que é logo um K padrão, acabou. Aí a tensão ficou 7.15, mas funciona igual, não precisa ser 6. Eu só ponho 6 para otimizar a amplitude máxima e mínima, mas como eu só preciso de 3 volts, com 7.5 aqui funciona. Então, pessoal, isso basicamente é o amplificador em si. Então, pessoal, agora vocês fiquem aí que eu vou detalhar o funcionamento de ponto a ponto desse amplificador. Já expliquei tudo para vocês, mas vou explicar agora como funciona esse amplificador. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então vamos agora entender como é que funciona esse amplificador. É o seguinte. Primeiramente, eu tenho que polarizar a minha tensão aqui nesse ponto, né, que é o 7.5 volts. Aí eu ponho aqui um transistor, aonde eu vou botar uma realimentação da saída para a entrada, e essa realimentação, além de me garantir a total linearidade na tensão que vai ser projetada aqui, ou seja, vai entrar aqui uma senoide, e eu vou ter essa senoide saindo aqui nesse transformador, claro que com fase inversa, mas ponto a ponto sendo amarrado com o mesmo ganho, ou seja, a relação de ganho vai ser esse sobre esse, que vai ser 10 vezes, ou seja, claro que não vai ser esses os valores, tá? Mas vamos botar que qualquer tensão isso aqui consiga ir até 1 milhão de volts. Não vamos limitar ele em tensão, só para entender. Se eu botar aqui 1 volt, aqui vai ter que cair 10 volts. Aí eu ponho aqui 2 volts, aqui tem que cair 20 volts. Eu ponho aqui 10 volts, aqui tem que cair 100 volts. Aí eu caio aqui 10 volts, aqui tem que subir 100 volts. Ou seja, ponto a ponto eu vou ter que ter um ganho de 10. Então, com isso, eu não tenho distorção, porque sempre vai ser o mesmo ganho, ganho de 10, ganho de 10, então vai ser linear, representando a mesma onda, só que de forma invertida, por causa dessa realimentação. Isso vai garantir a total perfeição da minha senoide no meu transformador, independentemente da carga dele, porque ele não tem uma carga constante, a impedância dele é reativa e varia ao longo do tempo, ou seja, conforme vai passando a senoide, a impedância vai alterando, ponto a ponto. Isso aqui não tem uma resistência fixa como um resistor. Para garantir essa perfeição, tem que ter uma boa realimentação que segure a onda. Então, para isso, eu botei essa realimentação. Só que, normalmente, aqui eu ponho só um resistor e aqui eu faço o seguidor de tensão para que a onda que eu tenho aqui subindo e caindo passe para cá. Mas nesse caso não foi assim, porque como eu preciso muita corrente aqui, a corrente que entra e sai é muito alta, o que eu fiz? Eu botei reforços, eu botei aqui um transistor para que ele possa seguir a tensão que está aqui, ou seja, a tensão sobe e cai aqui, esse cai um seguidor de tensão, vou fazer subir e cair a tensão aqui também, vai seguindo. Então por isso eu botei esse amplificador para que a impedância aqui fosse alta e esse cara trabalhasse com uma corrente bem baixinha. Além disso, eu ainda coloquei aqui uma fonte de corrente contínua. Porque com uma fonte de corrente contínua, qualquer variação de corrente aqui faz a tensão subir ou cair. Com isso eu fico com maior sensibilidade, ou seja, a tensão aqui sobe e cai livremente, fazendo com que esse cara aqui fique livre para subir e cair a tensão. Com isso, a amostra do sinal que eu preciso que entre para a base é quase zero. Se eu não tenho a amostra de sinal entrando quase zero nenhuma, aqui o sinal que eu tenho, a amostra desse sinal da realimentação ainda aqui, que vai para cá para resultar numa operação é quase nula, então o erro tende a zero. Ou seja, quando a amostra de sinal é nulo, o erro tende a zero. Por quê? Porque aqui é como se nunca variasse, aqui eu ficasse sempre com o meu nível DC constante de 0,65 volts. Eu não preciso variar muito isso aqui. Com isso, o erro tende a zero. Aí eu fico realmente, a corrente que entra aqui é anulada toda por aqui. A que sai, vem de novo por aqui. E fica mantendo constante e o erro é zero. Por isso que eu fiz toda essa configuração. Esse amplificador de corrente aqui é o seguinte. Eu polarizo aqui esses diodos por esse resistor, aí eu vou ter 0,65 e 0,65 aqui. Eu vou ter 1,3 volts aqui. Perdendo 0,65 também nesse diodo do transistor, eu vou ter 0,65 em cima de um resistor de 22 ohms, que vai dar uma corrente por aqui constante de aproximadamente 30 mA. Então eu vou ter por aqui 30 mA constante. Aí essa tensão que eu vou ter aqui, esse transistor vai ter que consumir os 30 mA num ponto tal que vai mandar uma tensão aqui para que nesse ponto aqui, que é um seguidor de tensão, eu tenha 7,15 volts. Por quê? Porque se a tensão aqui for diferente de 7,15 volts, a corrente que vai vir para cá vai fazer uma tensão aqui que isso vai querer corrigir. Por que tem que ser esse valor? É o seguinte, se você pegar aqui tem que ter 0,65 volts aqui nessa base para ele começar a conduzir. Eu só vou ter 0,65 volts aqui se nesse resistor aqui eu tiver 6,5 volts.
Porque 6,5 volts no resistor de 10K vai dar a mesma corrente que vai dar no resistor de 1K tendo 0,65 volts. Então, eu vou ter 0,65 volts aqui se aqui eu tiver 6,5 volts. E 6,5 mais 0,65 vai dar o meu 7,15. Aí acabou. Por quê? Porque se a tensão aqui for um pouco acima de 7,15, isso aqui conduz muito, fazendo a tensão cair. E se a tensão aqui estiver abaixo do ponto 7,15, isso aqui entra no corte, fazendo isso aqui subir, sobe de novo. Então o equilíbrio vai ser 7,15 volts, que vai ser o equilíbrio que vai me dar essa tensão aqui. Aí eu já equilibrei tudo. A tensão, polarizei, e o ganho vai ser esse sobre esse, porque quando a tensão aqui subir, vai mandar aqui uma corrente qualquer. A corrente que esse aqui puxar em 1K vai ser anulada por um de 10K com uma tensão 10 vezes maior, porque como a impedância é 10 vezes maior, eu tenho que ter uma tensão oposta 10 vezes maior para anular a corrente que entrou. Então, com isso, eu mantenho um ganho de 10 ponto a ponto, mas com a fase oposta. Então, basicamente é isso. Esse capacitor aqui está fazendo um passa alta, ou seja, as frequências de altas passam e a baixa fica bloqueada. O ponto de corte é quando a XC desse capacitor é igual a 1K. Quando essa impedância é igual a essa, é basicamente o ponto de corte. Isso é calculado pela fórmula de capacitor que eu ensinei na minha aula, seja um técnico você também. Se eu não me engano, é a aula 2 ou a aula 3, eu ensino os capacitores. Quem não viu, veja lá como faz a fórmula da XC para saber, em função de frequência, a XC de um capacitor. Aí eu calculei, esse amplificador ele vai funcionar mais ou menos de 1.5K para cima. Com 1.5K já está uma tensão bem baixa considerado o corte. Tá? Então ele vai amplificar de 1.5K para cima. E esse capacitor aqui, esse capacitor vai bloquear um pouco de agudo, mas eu não queria ter ele, eu botei ele por o seguinte, porque se eu pegar a realimentação por aqui, veja que o sinal vai ter que passar por esse resistor, passar por esse, passar por aquele, até ele voltar vai ter um retardo, ou seja, quando a tensão aqui, está muito alta, ele manda corrigir para cair, até chegar lá tem um retardo. E quando está muito baixa, ele manda corrigir, tem que subir, tem outro retardo. Isso podia dar oscilação pelo retardo. Então eu botei esse capacitor aqui que é muito mais rápido, ou seja, se a tensão aqui subir um pouco, automaticamente cai aqui, que o capacitor já corrige uma realimentação negativa rápida, instantânea. Só que só para frequências muito altas, porque o valor é muito baixo, é 1 nano. Então esse capacitor está só para dar estabilidade ao circuito, porque se eu deixasse sem ele e garantisse só a realimentação por aqui, ele podia ter oscilações aqui, ia ter oscilações. E esse capacitor a mesma coisa, eu botei esse de ponto 1 para garantir também estabilidade, para que não tenha oscilação, porque a carga indutiva é complicado. Ele tende a fazer o oscilador oscilar, eu ia criar aqui uma interferência que podia se realimentar e ter oscilação. Então, tanto esse capacitor quanto esse, só está mesmo para garantir estabilidade. Mas, infelizmente, esse aqui bloqueia um pouco os agudos. Esse aqui não bloqueia, não. Tá? Esse não bloqueia porque o capacitor compensa. Ele vai puxar corrente, mas ele manda mais. Isso aqui tem força. Esse aqui bloqueia, está limitando a minha onda até 20 kHz. Tá? Com 20 kHz para cima já não passa, mas já é suficiente. Com 20 kHz a gente já escuta todo o áudio, então eu vou ter de 1.5 até 20 kHz aqui na minha saída, que vai ser todo o médio. Bom pessoal, vamos continuar aí que a câmera caiu de novo por falta de memória, aquele problema de sempre. Bom, eu estava falando o seguinte, eu vou ter a limitação então, das frequências de 1.5 kHz até 20 kHz, que é o suficiente para que passe todo o meu médio e o meu agudo, que é o que eu estava propondo para vocês. Tá? Eu vou ter o Twitter e o mid-range trabalhando à perfeição total. Depois, para o UF e o sub-UF, tem que ser com transformador de ferro, é o outro amplificador. Então, com ferrite vai ser para o médio e agudo. Aqui eu garanti todos os meus médios e o meu agudo. Tá? Outra coisa que eu observei também, que eu estava analisando. Esse pontinho do transformador significa fase. Ou seja, aonde tem um pontinho está na mesma fase. Então, esse desenho aqui está com a fase oposta. Eu vou corrigir aqui para vocês, para que não dê um tilt na cabeça de vocês, para que vocês possam entender, ficar claro, senão fica uma coisa meio incoerente. Na verdade, se é a mesma fase, teria que estar assim. A mesma fase. E como aqui tem entrada inversora, então esse aqui eu tenho que inverter, só para ficar coerente, tá? Aí eu inverto, para ficar coerente, porque isso aqui inverte. Então isso aqui é a fase do transformador. Agora sim, esse tem a fase aqui é inversa, daqui, porque é a realimentação negativa, e a fase daqui é a minha fase que é aqui. Agora está tudo em fase, certinho. Outra coisa, eu falei que esse capacitor aqui não mata o agudo, por quê? Porque a impedância dele,
o seguidor de tensão aqui com a realimentação é que manda. Então ele não limita a frequência. E a impedância dele não pesa no circuito, porque como a impedância da XC é oposta da impedância da XL, na verdade eu até beneficio a força do amplificador. A impedância total aqui equivalente fica até mais alta, porque a impedância desse cara é anulada com esse. Vamos supor que esse aqui tenha 10 ohms, um exemplo. 10 ohms, esse aqui também tenha 10 ohms, a resultante da impedância é infinita. É uma impedância altíssima, não vai ter corrente. Fica só nas perdas do transformador e na perda do fio do cabo. Mas a impedância tende a ficar mais alta. Então, a corrente que esse aqui puxa é oposta da corrente desse. Então, se aqui puxa 100 mA e esse aqui puxa 100 mA, na verdade aqui está entrando 0 mA. Anula, tende a acontecer. Isso aí é um fenômeno interessante na ressonância. Então, esse capacitor aqui é até bom, ele não pesa o circuito não. E eu garanto também estabilidade para não oscilar. E outra coisa importante, vocês viram que eu limitei a frequência entrante por aqui. Eu não quero que chegue grave aqui, porque se chegar grave aqui, como eu expliquei na primeira parte desse desafio, se chegar grave vai curto-circuitar o ferrite, vai curto-circuitar a saída de potência, vai queimar tudo. Então eu estou limitando que não entre grave. Mas eu não posso limitar por esse capacitor, isso aqui é de altíssimo valor, é 100 micro. Então passa tudo. Eu estou limitando por esse aqui. Porque se eu limitar por aqui, vai haver um fenômeno de ressonância desse capacitor com essa indutância. Se eu botasse aqui ponto 1, por exemplo, ia ter uma frequência de ressonância que esse sinal ia tender ao infinito e podia queimar tudo. Então, o efeito de ressonância aqui é perigoso quando está em série. Em paralelo não, é até bom, mas em série com esse ia ser perigoso. Então, nunca se limita a frequência de um transformador com um capacitor em série com ele. Eu estou limitando aqui, na entrada do pré. Ou seja, na entrada não tem problema, limitei aqui a frequência que vai passar aqui, que vai amplificar. Mas nunca limitem por aqui. Pode ter algum espertalhão querendo limitar por aqui, vai dar zebra. E outra coisa importante, esse circuito aqui vai ser para o meu médio e agudo. Eu não vou fazer a parte do grave. Quem quiser fazer a parte do grave vai ter que calcular aqui um transformador de ferro silício. Eu estou calculando para vocês o de ferrite para ficar o médio e agudo. O grave, quem fizer a experiência vai ter que botar um transformador aqui calculado para grave. E aí a frequência aqui vai ser só os graves, ou seja, vai ser de 1.5 kHz para baixo. E tendo cuidado que ela não fique muito abaixo, porque tem que ser de 30 Hz para cima. Se chegar a 20 Hz, já vai ser como um curto para o transformador de ferro silício, para o grave. Então vocês vão mudar, só tem que mudar esse capacitor. Ou seja, esse aqui que é de 1 nano, vocês passem para 10 nano. Passando esse aqui para 10 nano, vocês já estão cortando de 1.5 kHz para cima. E esse aqui vocês podem colocar ele para 2,2 microfarad. Põe um eletrolítico com mais desse lado aqui. Porque aqui a tensão é 0 e aqui tem ponto 65. Então com mais desse lado. Põe um capacitor eletrolítico aqui com mais desse lado, com valor de 1 microfarad. 1 microfarad não vai ter pouco grave. Põe de 2,2 microfarad a 4,7 microfarad. Só que 2,2 microfarad vai dar em torno de uns 60 Hz e tal. Vocês ainda vão conseguir ter um bom grave. Ah, mas eu quero muito grave. Então, no máximo, põe a 4,7 microfarad. Não põe a 10 microfarad porque é perigoso. Pode chegar um grave aqui tão baixo que o transformador de vocês já começar a encarar como um curto. Tá? Então, para o grave, repetindo. Ah, eu quero fazer isso para grave. Aí vocês põem aqui 2,2 microfarad de eletrolítico ou 4,7 microfarad. E aqui passem para 10 nano. E o circuito é o mesmo e o transformador aqui vai ser pequenininho de ferro silício. Com lâminas, Aí vocês enrolem, calculem, façam o desenvolvimento até conseguir fazer com que todo o sinal de grave tenha aqui a mesma onda que eu vou mostrar para vocês, mas só com o meu médio e agudo. E de vocês tem que ser grave. Aí vocês façam o projeto de vocês para o grave. Eu estou fazendo para médio e agudo. Porque isso aqui já vai dar um bom carro de som com uma corneta no teto do carro. Eu vou ter para carro de comunicação, de propaganda, de publicitário. Então, com uma corneta eu vou ter médio e agudo, vai ser espetacular. Vai chegar a 10 quarteirões com isso aqui, porque o médio e agudo se propaga longe. Então, pessoal, agora sim eu terminei. Fique aí que eu vou mostrar como é que se faz esse transformador. Fique aí e não vou embora. Bom, pessoal, vamos ver então como é que a gente faz o transformador. O transformador é assim, pequenininho, tá vendo? Esse transformador, eu fui no ferro velho, peguei em sucata de reator de lâmpada fluorescente. No reator de lâmpada fluorescente é cheio desses transformadorzinhos. Aí eu peguei esse transformador e vou mostrar para vocês as medidas. É aqui, ó, chega aí. É o seguinte, eu fiz aqui um desenho
o desenho ele está totalmente desproporcional, tá? Mas o que importa são as medidas, tá? Esse aqui tinha que ser um pouquinho menor para ficar proporcional. Eu fiz assim na mão, de qualquer jeito, ficou meio feio, desproporcional. Mas as medidas é que importa. Aí eu fiz o seguinte, eu abri aqui para vocês verem o transformador, tá vendo? É isso aqui, são 2 géis, tá vendo? 2 géis. E vocês notam que quando eles se juntam, ó, eles têm uma abertura. Deixa eu ver como é que eu posso segurar para vocês verem contra a luz. Aqui. Aqui, ele tem uma abertura, tá vendo? Passante. Tá vendo? O meio não encosta. Já a laterais encosta, mas o meio está separado. Essa separação aqui, no meio, é porque um desses ferrites, um é mais baixo, ó. Ó, tá vendo? Um é mais baixo o meio. O outro não. O outro vai até o final. Ele encosta, tá vendo? Mas um é mais baixinho. Então, esse aqui do meio é mais baixo. A diferença aqui é de 1 milímetro. Tá aqui, ó. Desenhei, ó. Aí coloquei aqui para vocês verem, ó. 1 milímetro. Ou seja, esse aqui é 1 milímetro menor do que o de cima. Esse aqui do meio. Aí ficou uma separação aqui de 1 milímetro. E o transformador daqui para cá, ele tem 17 milímetros. E daqui para cá, como tá aqui, tem 19 milímetros. Aí eu dei as medidas um pouco mais precisas aqui, ó. 19 milímetros, que seria ele assim, aqui. E a altura de um só. A altura de um só está aqui, 8,5 milímetros, que é a altura daqui para cá, de um só. Aí a grossura, essa grossura aqui, dessa perninha aqui, tá vendo essa grossura aqui? Ele tem 2,5 milímetros. E essa grossura aqui da do centro tem 5 milímetros. Tá vendo? E é claro que isso aqui são aproximados, porque eu não medi com taquímetro, eu medi com régua. Mas tá bem preciso a minha medida. Tá? Então 5 milímetros, tá vendo? 2,5. Daqui para cá, ou seja, daqui para cá, essa altura aqui tem 4,5. Tá vendo? E não é um quadrado certinho aqui não. É quase quadrado, é 4,5, mas aqui é 5. É um pouquinho mais grosso aqui do que esse lado aqui. E o importante é esse gap aqui, ele tem que ter 1 milímetro. Esse gapzinho aqui do coisa, tá vendo? Então, um núcleo vai ser sempre um pouquinho menor, vai ser 1 milímetro mais baixo. Quando vocês montar, vocês vão ver. E tá o carretel. Aí vocês vão desmontar isso com pistola. Eu desmonto isso com pistola de ar quente. Como é que eu faço? Eu pego a pistola de ar quente, aquele kit sol da SMD, aí eu fico esquentando, vou virando com o desarmador, esquento. Quando tá bem quente, eu pego a chavezinha e vou soltando assim aos poucos, aí ele abre. Mas cuidado que a pistola de ar quente é tão quente que às vezes o ferrite quebra. Cuidado para não quebrar com excesso de calor. Aí o carretel, vocês desenrolem. Esse aqui é a sucata completa. Vocês desenrolam e fazem assim o transformador como eu fiz aqui. Esse aqui já foi feito, tá? Aí como é que eu fiz? Ele tem que ter 5 pinos. Normalmente ele tem 4, tá quebrado o pino. Ele vem com pino aqui, pino aqui, pino aqui. Normalmente tem 4 pinos. Aí vocês colocam mais um pino no centro. Mas como é muito delicado, ele pode arrebentar. Por isso que eu botei fio. Aí vocês vão pegar fio número 37. Tá vendo? 37 AWG. É bem fininho, é mais fino do que meu fio do meu cabelo. É fio 37 AWG, esmaltado. Aí vocês vão botar assim 2 carretéis diferentes. Vão pegar os dois juntos. Aí os dois juntos vocês vão colocar aqui no primeiro pino, pino 1. Aí vocês soldam aqui, descasca a pontinha. Não, primeiro um fio só. Pega um fio só, 37, um fio, descasca a pontinha e solda aqui no pininho. Aí esse vai ser o pino 1. Aí vocês põem aqui dentro do carretel algum pininho para você ficar segurando ele, né? Um eixo aqui. Aí soldou aqui o primeiro pininho aqui, o fiozinho 37 aqui. Aí vocês vão enrolar assim nesse sentido. 1, 2, 3, vão enrolar indo e voltando, 100 voltas, 100 espigas no total. 1, 2, até chegar a 100. Terminou 100 voltas, aí solta aqui o fiozinho. Aí já vai ter o pino 1, pino 2. Depois, isso no carretel, tá? No carretel, claro. Aí depois vocês vão virar o carretel, viram o carretel. Aí sim, agora vai ser 2 fios juntos. Os 2 fios juntos vocês vão descascar a pontinha. Não descasca a ponta não. Os 2 fios juntos vocês vão enrolar aqui. Vocês enrolam aqui, os 2 fios juntos, aí vocês começam a enrolar. Aí, com os 2 fios juntos, 1, 2, 3, e vão fazer 4. Mas primeiro, antes de botar, vocês vão pegar uma fita dessa, que é fita de papel. Terminou a 1 e o 2, vocês passam uma camada de fita de papel. Passou a camada de fita de papel, aí sim vocês voltam assim, pegam os 2 fios juntos, enrola aqui nesse pino aqui, e aí vocês vão começar, já está com a camada de fita de papel, né, isolando o primário, aí vocês vão lá, 1, 2, 3, e vão fazer 400 voltas. Terminou as 400 voltas, vocês vão pegar aqui, enrola aqui no pino 5, enrola, e passa a fita no carretel. Aí vocês vão ter o carretel com
com 4 fios saindo aqui e 2 aqui que já está soldado. Esses 4 que saiu aqui, depois que vocês botar o carretel, já tiver o carretel pronto, vocês vão pegar as 2 pontinhas dele, que tem aqui, as 2 pontas que está aqui, e 2 aqui, desenrola e desenrola. Vai ter 2 pontas aqui e 2 pontas aqui. Uma ponta daqui vai ficar no pino 3. A outra ponta daqui vai ser soldada numa ponta daqui, que é o final do pino 3. Ou seja, o pino 3 vai estar aqui e ele vai. Aí você desenrola aqui tudo, as 2 pontas. Aí um pino você solda aqui e a outra ponta dele vai aparecer aqui. Essa ponta que aparecer aqui, vocês vão soldar com a outra que ficou aqui solta. Ou seja, vai ter 2 pontas aqui no pino 3. Vocês vão desenrolar. Uma ponta é soldada no pino 3. A outra ponta que sobrou vai ser soldada no final desse enrolamento que ficou no pino 3 aqui. Aí vai ter esses 2 unidos. Aí esses 2 unidos vocês vão botar no pino 4. E a última que sobrou aqui vai ser o pino 5. Acabou. Ou seja, recapitulando. Vocês vão soldar como? Vão pegar os 2 fios juntos, vão enrolar aqui os 2 fios juntos aqui. Aí vão 1, 2, no mesmo sentido sempre, 400 voltas. Aí terminou, vem 2 fios aqui e enrola. Aí passa a fita. Passou a fita no carretel, tudo direitinho, aí vocês desenrola. Vai ter 2 fios aqui e 2 fios aqui. Um desses fios aqui vai ser um começo e fim. O começo desse aqui vem aqui, solda. O fim dele vai estar junto com o outro que sobrou aqui. Então, o fim desse junto com o outro que sobrou aqui. Aí, esses 2 vocês soldam no do meio. E aí, o último que sobrou aqui, vocês soldam no pino 5. Então, vai ficar 3, 4, 5. Aí, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Nesse sentido. Lembrando que é 400 voltas enrolado junto e aqui 100 voltas enrolado com um fio só. Aí, o transformador feito assim, vocês vão botar o fiozinho passando para cá, já vocês vão colocar o carretel, claro, coloca o carretel. Com essa fita aqui, vocês cortam ela fininha. Aí vocês põem assim, apertando bem o carretel, tá vendo? Para ela ficar bem coladinho. Bem coladinho, que vocês vão botar aqui e aqui. Aí vocês vão botar a fita, apertar bem a fita bem fininha para ela ficar coladinha. Aí vocês vão pegar o fio que soldou, passa para aqui para baixo, para baixo e para baixo também. Aí bota mais uma fita aqui em volta. Aí ele fica assim, ó, com o fio saindo assim, tá vendo? Mas se você seguir esse fio, tá aqui no 1, esse fio tá no 2, esse fio tá no 3, esse tá no 4, esse tá no 5. Por que eu fiz isso? Porque esse aqui tá querendo quebrar, para evitar de quebrar. Aí ele vai entrar na placa certa. Bom, pessoal, vamos continuar porque caiu de novo minha câmera. É o seguinte, eu tava falando aqui, já terminei tudo, só que eu quero recapitular com vocês o seguinte. Na hora de vocês descascar esse fio aqui, ele é muito fino. Aí a pontinha dele, deixa eu ver se eu tenho uma pontinha dele aqui para vocês verem. Aqui. Ele é muito fino, tá vendo? Não sei nem se consegue ver na câmera. Então na hora de descascar ele, como que eu descasco? Eu nem passo faca, nem passo nada, porque senão ele quebra. Eu pego a ponta do ferro de solda, com a solda e fico passando assim, a solda com a ponta de solda, enchendo de solda, até a solda queimar ele, dá um maior trabalhão. Aí quando eu vejo que a solda derreteu o esmalte e estanhou, aí sim ele tá com a pontinha estanhada, porque isso aqui quebra à toa, é muito complicado. Quando vocês tirarem bem o esmalte, aí sim vocês enrolam a pontinha aqui e solda. Aí faz o mesmo nesse aqui. Nesses aqui é mais complicado, porque como são 2 de 2, né? Então o que vai acontecer? Ele vai ter, na verdade, ele vai ter 2 começos e 2 fins. 2 começos, porque vai ser enrolado os 2 juntos, aí vai terminar com 2 fins. Então são 2 começos e 2 fins. Aí vocês com ferro com multiteste, o que vai acontecer? Quando vocês terminarem de soldar, vocês cortam esses 4 fios aqui na mesma altura, e aí vocês estanham as 4 pontinhas. Estanha as 4 pontinhas, como eu falei com o ferro. As 4 pontinhas estanhadas, aí vai ter 2 começos estanhados e 2 finais estanhados. Aí vocês vão pegar um começo, vai botar o multiteste e no final. Aí quando vocês apitarem fazer isso, é porque vocês estão realmente na bobina certa. Ou seja, está o começo de uma e o final de uma. Aí os outros 2 fios vai ser, evidentemente, o começo de uma e o final da outra. Aí vocês vão saber que vai ter uma bobina aqui começando e terminando e uma bobina começando e terminando. Aí uma das bobinas você enrola no pino 3. Aí já solda definitivamente. O final dessa bobina que vocês encontraram, vocês vão soldar no começo da outra. Ou seja, esse pino do meio aqui, na verdade, vai ser o final da bobina do pino 3 e o começo da bobina do pino 5. É só isso. Se vocês fizerem certinho, vocês vão ver que no final vocês vão botar um multiteste aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Daqui pro meio vai apitar.
porque é o começo do 3 terminando no 4. E aí vocês vão ver que assim também vai terminar, que é o começo do 4 terminando no 5, ó. Vai apitar, tá vendo? E se vocês fizerem daqui do 3 pro 5, também apita. E evidentemente daqui pro 1 e 2 não apita nada. Mas do 1 pro 2 vai ter que apitar, é claro. É continuidade, é uma bobina. Aqui, deixa eu ver, tá vendo? Aí vocês, na hora que soldar tudo aqui estanhadinho direitinho, para não ficar quebrando, pega um fio bem fininho como esse aqui, e aí solda também no mesmo pino, para dar continuidade para a perninha. Porque eu não queria usar isso porque o meu carretão nem tinha pino, eu soldei perninha de diodo com calor no carretão, então eles estão soltos, pode quebrar, o fio é muito fininho, por isso que eu botei um fiozinho, passei para baixo. Aí ficou nessa disposição aqui, o pino 1 aqui. Se vocês fizerem assim, vai ficar ao contrário da placa. O meu 1 está desse lado, então tem que fazer igual eu fiz. Botar assim para que o pino 1 fique aqui e o pino 2 aqui. E do outro lado, do outro lado vai estar o 3, o 4 e o 5. Tá vendo? Por isso que eu botei assim, vai ficar na mesma disposição. Então enrole como eu fiz, que vai ficar a fase certa, vai ficar tudo certo e não vai ter erro. E outra coisa, eu queria só mostrar direito aqui, que parece que o cameraman, tá vendo? Não botou bem contra a luz. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Ó. Para que vocês vejam passando contra a luz, tá vendo? A abertura de um pro outro. Aí, agora sim tá dando para ver, vê? Aí. A abertura que tem aqui no centro, tá vendo? Contra a luz, agora vocês conseguem ver. É isso que eu queria aqui mostrar, tá vendo? É aberto. Aqui tá bem colado, mas o centro não. E as medidas estão aqui no papel. Então, pessoal, agora fiquem aí que vamos ver tudo isso funcionando na prática. Não vou embora. Bom, pessoal, então vamos ver como é que ficou isso aqui tudo pronto. Mas antes eu quero deixar claro o seguinte, que eu estou botando todos os esquemas no meu Drive virtual. E o link do Drive virtual fica na descrição do vídeo. Mas quando vocês entram no Drive virtual, como já tem muitos esquemas, as pessoas estão com dificuldade de encontrar o esquema. Então esse esquema aqui, tudo isso vai ficar no Drive virtual, vai ficar numa pasta com o nome de Push Pull. Dentro dessa pasta vai ter outra pasta dizendo primeira parte. E todos os esquemas vão estar lá. E o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, vai estar isso aqui, que eu expliquei para vocês, as medidas do transformador. E uma coisa importante, como eu estou sem o meu medidor de Henrys, de bobina, eu não consegui medir o valor que ficou a bobina. Mas, teoricamente, eu calculo que é mais ou menos o valor que eu vou mostrar aqui. Que é isso aqui, ó. Eu calculo que é mais ou menos isso, ó. No pino 1 e pino 2, eu calculo que esteja dando 2,5 milihenries. Do pino 3 e pino 4, 40 milihenries. Do 4 para o 5, 40 milihenries. E do 3 para o 5, 60 milihenries. Ou seja, aqui está o esquema. Aqui está o esquema. Se eu medir daqui do 3 para o 5, que vai ter 60 milihenries. E do 3 para o 4, 40. Do 4 para o 5, 40. E do 1 para o 2, 2,5 milihenries. Mas isso aqui é teoria. Eu não sei, eu não medi. O importante é fazer o transformador conforme eu ensinei. Tá? Com as medidas, com aquele núcleo, com as espiras, tudo certinho. E aqui é o esquema que vai estar no Drive virtual, que eu expliquei para vocês no quadro, vai estar o esquema no Drive virtual. Vai ter também a plaquinha, ó. Essa plaquinha aqui, ela completa, tá? A vista completa, conforme tem que ser, imaginando que ela seja de vidro transparente, eu consiga ver o cobre do outro lado. Por isso que eu estou vendo os componentes e o cobre ao mesmo tempo, mas esse cobre está todo do outro lado. É só para não ter erro para montar, porque tem gente invertendo na hora de pranchar, então tá aqui como tem que ser. Aí vai ter a serigrafia, tá aqui, ó, a serigrafia. Na serigrafia é importante vocês notarem o seguinte, ó. Aqui tem V2, mais e menos. Aí tá aqui o V2, que é um V2, ó, é alimentação. Vai ter o pininho aqui, mais e menos. Aí tem aqui também V1, mais e menos, no V1. V1 é isso aqui, a entrada de sinal, mais e menos. Sendo que o menos é a malha e o mais é o vivo, para entrar o sinal. E aqui a saída. Que vai ser o pino 3, pino 4, pino 5 na saída aqui, ó. Vai estar nesse conector J1 aqui, conector J1, o 3, 4, 5. Então vai estar, isso aqui vai estar também, isso aqui é o cobre, tá? É o cobre que vai estar também, o lado cobreado e o lado dos componentes. Então tudo vai estar no Drive virtual. E a plaquinha ficou assim, ó. Eu montei essa plaquinha com universal. Porque como ela é tão simples, eu não quis me dar o trabalho de fazer pranchado. Eu montei o universal, como é que ficou. Eu fui soldando tudo, colei, imprimi os componentes, isso aqui, ó. Eu imprimi isso aqui, recortei e colei em cima. Aí depois eu fui fazendo os furinhos certinho, botando as peças. Aí do outro lado é só eu ir copiando conforme está aqui. Aí eu vou enchendo de solda. Como é que é assim? Vou enchendo de solda e vou fazendo.
Para quem tem dificuldade de fazer a placa, o universal dá como é uma placa pequena, então fica molinho, tá vendo? E aqui tá na plaquinha os pinos certos, ó, pino 3, pino 4. Vou botar aqui que é para ver melhor. Aqui o transformador sai, ó, pino 2, pino 1, pino 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então não tem errada. Aí eu botei, tá vendo, os fiozinhos passando para baixo, como eu expliquei, os transistores certinho, ó, tá vendo? Aqui, essa aqui é a malha do microfone, que é isso aqui, ó, que é para a entrada do sinal. Então não tem errado, é só a malha e um vivo. Eu estou usando aqui o vivo aqui e a malha aqui. Se for estéreo, aí tem que ter usar esse pino aqui e a malha para outro canal. Mas eu estou usando só essa pontinha e isso aqui, tá? Então, pessoal, agora que já está tudo explicado, eu vou mostrar isso tudo funcionando. Eu vou fazer a ligação toda aqui para não perder tempo e vocês vão ver as formas de onda tudo funcionando. Fiquem aí. Bom, pessoal, agora sim vamos ver a melhor parte, ver tudo funcionando na forma de onda. Só que antes eu quero fazer uma correção, eu estou ficando meio maluco. Eu li aqui para vocês 160 e falei 60. É óbvio que não é 60, né? Todo mundo deve ter percebido que eu mostrei, eu falei 2.5, 40, 40 e 60, não é 60. Do 3 por 5 é 160 milihenries. Eu não sei porque eu falei 60. E eu insisti, falei acho que 3 vezes 60, estou ficando louco mesmo. E outra coisa, quando eu falei que eu colo aqui a serigrafia e vou perfurando para botar os componentes, eu vou perfurando só o papel da serigrafia, porque a placa já é toda furada, tá? Para fazer a universal. Então agora sim vamos ver isso aqui funcionando. Eu vou ligar, isso aqui está em 12 volts mais ou menos, tem um pouco mais, mas eu estou simulando a bateria. Liguei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou medir essa tensão aqui. Aqui eu falei para vocês que tinha que ter 7.15 volts nesse ponto aqui. Que é a tensão de equilíbrio aqui, 7.15 volts que tem que ter aqui, nesse ponto, independentemente da tensão da fonte. Vamos ver se a minha fonte está em 12. Minha fonte deve estar com bem mais do que 12, porque está sem consumo. Isso aqui não é estabilizado, vamos ver. Aí minha fonte está com 15 volts, mas mesmo assim aquele ponto ali tem que estar dando 7.15. Vamos ver, vamos medir ali em cima dos resistores. Calma. Aí, 7.6, tá vendo ali no multiteste? 7.6, tinha que ter 7.15. Nunca vai ser preciso, a teoria nunca bate com a prática, porque os transistores nunca vai ter aquele valor certo, aqui é só uma referência. Eles variam de um para outro, mas está bem próximo, tá lá 7.6, 7.06 para 7.15 está quase igual. E esse ponto é fixo independentemente da tensão aqui, mesmo que tivesse 12, então ela estava com 15. Então, agora já vi uma atenção, agora vamos ver a forma de onda. Para isso eu peguei aqui um osciloscópio, vou ligar aqui o osciloscópio. Ligar o osciloscópio, tá? E botei os dois canais. Aí os dois canais eu vou fazer o seguinte, em relação ao pino 4, que é o terra, tá aqui, ó, tá com os dois terra de cada canal. Eu não posso nunca botar o terra de um ponto em outro lugar. Se o terra daqui, a outra ponteira tem que estar no mesmo local. Se você botar o terra de uma ponteira no ponto e o terra da outra ponteira em outro ponto, vocês queimam tudo. Os dois terras da ponteira sempre tem que estar no mesmo ponto. Tá? Cuidado com isso com o osciloscópio. Então tá os dois pontos da ponteira ali no centro, que é esse ponto aqui. Aí eu vou medir o pino 3 com uma ponteira e o pino 5 com outra. E vamos ver aqui. Esse osciloscópio tá meio loucão aqui. Vamos ver se eu consigo botar eles... Aí, as duas estão mais ou menos boas. Vamos ver agora. Vou meter uma forma de onda aqui qualquer. Deixa eu ver. Aí tá a forma de onda. Eu vou começar a aumentar o sinal. Vamos ver aqui por que perdeu o sincronismo. Aqui. Aí tá. Aí tá a forma de onda. Tá vendo? Como eu falei para vocês, ó. Aqui a forma de onda. Ó. Aqui. Com a mesma amplitude as duas. Tá vendo? Aqui o meu osciloscópio tá louco. Eu tenho que ficar toda hora de sair da posição. Vou aumentar um pouco a tensão, a amplitude. Ó. Deixa eu botar aqui. Sincronismo. Ó. Aqui eu tenho 5, 10, 15, 16 volts positivo e negativo. 15 volts positivo e negativo. 30 volts de pico a pico. Ou seja, eu estou tendo do 4 por 3 e do 4 por 5, 15 volts de pico em cada um. Tá vendo? Aí. E certinho como eu falei, tá vendo? Não tem nenhuma distorção, ó, certinho. Agora eu vou soltar uma ponteira para a gente ficar trabalhando só com uma. Vou soltar uma ponteira. E vou botar o terra dela, da ponteira aqui, aqui no outro lado. Agora vou botar só uma ponteira aqui. Ó, agora a amplitude autona, porque agora eu peguei do 3 para o 5. Então, olha quanto de tensão tenho.
porque tá com 3 por 5, ó, eu vou diminuir um pouco, ó, tá vendo? Transformador que eleva a tensão, tá vendo? E senoide bonitinha, tá vendo? Isso aí tá com 5 kg. Bonitinho. Agora eu vou botar 10 kg para vocês verem. Calma aí, deixa eu botar 10 kg. Ó, 10 kg agora, viu? Agora eu vou botar só 1 kg. Vocês vão ver que com 1 kg já não passa, já está sendo bloqueado. 1 kg, ó. 1 kg. Ó, 1 kg, pequenininho, tá vendo? Para vocês terem uma noção melhor. 1 kg, vou botar 10 kg agora para vocês verem. Ó, 10 a diferença, ó, da amplitude, 10 kg. Ó, 10 kg passou com tudo, viu? E não tem distorção nenhuma. Tá vendo? Agora eu vou botar 15 kg. 15 quilos, ó, tá vendo? Agora começa a cair um pouco. Quando chegar a 20 quilos, é que meu computador não consegue chegar a 20 quilos, porque isso é virtual, o meu gerador de sinais está ruim. Mas quando chegasse a 20 quilos, ele ia cair um pouquinho mais, ou seja, esse aí é o ponto de corte. Você vê que com 15 caiu só um pouco. Agora eu vou botar 2 quilos, para você ver que com 2 quilos não cai muito. Ó, ele cai mesmo com 1 quilo, ó, com 2 quilos, ó. 2 quilos, ó, 2 quilos vê que não cai muito. Vê com 2 quilos não cai, com 1 quilo é que cai bastante. Porque o ponto de corte está mais ou menos 1,5 kg. Ó, com 1 kg é que cai bastante, viu? Porque o ponto de corte está em 1,5 kg, ou seja, eu vou ter do médio e agudo todo passante. Vou botar de novo aqui em 5 kg para vocês verem. 5 kg. Aí 5 kg. 5 kg a onda aí, ó, tá vendo? E eu tenho muito mais amplitude do que a que eu preciso, ó. Ó, que eu falei para muito mais do que eu preciso, tá vendo? Aqui, ó. 5 volts que eu tô, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 volts pico a pico aqui, ó. E passa, ó. Ó. E passa, tá vendo? Só que eu tô medindo aqui. Do 3 por 5. Do 4 por 5 a metade, do 4 por 3 a outra metade. Eu quero só que chegue a 12 menos 12 de pico para me botar isso na minha saída. No que eu vou fazer no próximo vídeo. Então vocês estão vendo que tá perfeito. Isso aqui é ferrite, núcleo de ferrite. Funciona perfeitamente e está pronto a primeira parte. Então, pessoal, fiquem esperando o próximo vídeo que eu vou botar isso aqui com a parte da potência, que vai ser o sensacional, vai ser com MOSFET e com ferrite. Eu não sei se eu vou conseguir, mas só falta agora o finalzinho. Então, esse será meu próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.